Olá, minha Paraíba, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, nós estamos ao vivo, abrindo a semana, começando aqui mais uma edição do Seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã, e trazendo as notícias aqui da política. Teve evento hoje em Cabedelo, o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, anunciando para quem vai apoiar para o governo, para o Senado. E aqui nos estúdios, daqui a pouquinho eu vou estar com ele, o coronel Euler Chaves, foi comandante da Polícia Militar da Paraíba durante 11 anos e agora é candidato a deputado estadual. Você vai acompanhar essa conversa. Mas antes, a gente vai direto para Brasília, capital federal, com Napoleão de Castro. Muito boa tarde, Luiz. Prazer enorme falar contigo, com o nosso telespectador do Rede, nesta tarde de segunda-feira, voltando aqui de Brasília, no acompanhamento Congresso Nacional e a agenda da Semana Política aqui na capital brasileira. Semana Santa, sexta-feira, feriado em nível nacional. Vamos ter em nível de Congresso, Luiz, os trabalhos para esta tarde e noite de segunda-feira, amanhã terça e também na quarta-feira é a agenda montada pelas mesas diretoras da Câmara e também do Senado da República. Senado que deve apreciar na CCJ o projeto de reforma tributária, tramitando naquela casa depois de ter sido aprovado na Câmara Federal. Câmara, inclusive, que vai debater um tema importantíssimo aí para prefeitos em todo o estado, Luiz, que diz respeito à flexibilização na aplicação dos 25% da educação nos últimos 2 anos por conta da pandemia. A Semana Política em Brasília começa com a pauta na Câmara dos Deputados, que pode votar a proposta de emenda à Constituição que libera estados e municípios em 2020 e 2021 de cumprirem o mínimo previsto na Constituição nos investimentos básicos da educação. A PEC, já aprovada pelo Senado, decorre do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. Conforme a proposta, os estados, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativamente, civil ou criminalmente pelo descumprimento da aplicação dos recursos, tendo em vista as dificuldades que foram vividas em 2020 e 2021 com a pandemia da Covid-19. No entanto, a proposta obriga que os recursos oriundos desses 2 orçamentos, de 2020 e 2021, sejam gastos até 31 de dezembro de 2023. As informações desta segunda-feira de notícias, de Brasília, Napoleão de Castro. Tá, daqui a pouco a gente traz aí as movimentações da política aqui na Paraíba com vistas às eleições de 2022, porque agora a gente já começa aqui o nosso bate-papo com o coronel Euler Chaves, ex-comandante da Polícia Militar da Paraíba, ele passou 11 anos aí na função, comandando aí a PM aqui no estado da Paraíba. Coronel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, desta vez, né, como ex-comandante e pré-candidato a deputado estadual. Muito boa tarde. Boa tarde, meu caro Luiz, é uma honra voltar ao programa. Boa tarde aos telespectadores, estamos à disposição. Quem está lhe vendo agora, dessa vez, nessa entrevista, pode até estar achando que é outra pessoa. Você sempre veio aqui fardado, né, na função e na condição de comandante-geral da PM. Deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. São vários temas para a gente debater, mas a primeira pergunta. Como é que você acordou no outro dia, depois de 11 anos comandando a Polícia Militar da Paraíba, e você passou o cargo, como é que você acordou no outro dia? É algo diferente, Luiz. Na minha fala de despedida, nós falamos em felicidade pelo dever cumprido, mas saudade pela missão, pelo cotidiano. Nós continuamos responsável publicamente enquanto cidadão e coronel da reserva remunerada, mais leve, como você colocou, o traje ajuda, a leveza, o sono é mais tranquilo, mas nós continuamos responsáveis e corresponsáveis, porque segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, esse conjunto de preocupações nossas com a segurança pública, enquanto comandante-geral, era mais latente, era mais forte. Mas todos nós precisamos ter essa consciência de que somos corresponsáveis.
Então, mas nós acordamos com a consciência tranquila, com a declaração do Tribunal de Contas do Estado, dizendo claramente que nós não tivemos sequer uma multa em todos esses 11 anos e 2 meses, uma irregularidade detectada. Isso nos alimenta a acreditar que é possível fazer a coisa correta, a coisa certa, e foi essa caminhada que nós buscamos, interagindo com a população, respeitando as diferenças humanas, agindo com a energia necessária, pautado sempre no que a lei estabelece. A consciência tranquila do dever cumprido foi o dia seguinte da minha vida, ladeado por minha esposa, por meus filhos, por minhas noras, pessoas a quem eu devo muito nessa caminhada toda, e tantas outras, milhares de cidadãos e cidadãs que confiaram no comando do Coronel Euler, na palavra do Coronel Euler, na ação do Coronel Euler. Foram anos intensos, né, Coronel? Foram anos bem intensos aí, 11 anos. Que leitura você faz ali e pode fazer ele destacar naturalmente? É mais de uma década que a gente está falando à frente do comando da PM, nesse combate contra a violência, nessa luta da segurança pública. O que é que você, no seu roteiro, na sua cabeça, o que é que você traz aí desse itinerário todo? Nós precisamos conversar e dialogar muito com as pessoas, porque nós encontramos uma Paraíba com 1.680 homicídios por ano. Isso em 2011. 2011. Uma Paraíba que tinha, João Pessoa, destaque internacional de violência. E a Polícia Militar foi fazer parte da construção de um programa chamado Paraíba Unida pela Paz, que o governador João Azevedo mantém vivo, que tem uma base legal consolidada. E nós deixamos o comando, esse trimestre de 2022, com a redução de 4% a 5%. Chegamos no ano passado com 1.162 homicídios, e a Polícia Militar é parte desse contexto com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com todos que fazem a segurança pública, mas todos sabem do tamanho da corporação, da prevenção, que é o seu papel fundamental. E nesse ínterim, nesse conjunto de ações, ano a ano, foram 3.607 vidas preservadas. Então, esse é um patrimônio, não pelos números, mas pela ação humana. Além disso, a redução em João Pessoa foi latente, que tinha uma taxa de 81 homicídios por 100 mil habitantes. Era a terceira capital, e você se lembra, mais violenta do país, perdendo apenas para Maceió e Vitória. E João Pessoa chegou já a uma taxa de 23 homicídios por 100 mil habitantes, agora está em 29, diante de um conjunto de ações construídas por muitas pessoas envolvidas nesse processo, do soldado ao subcomandante-geral, do secretário de Segurança ao escrivão, ao agente de Polícia Civil, do comandante do Corpo de Bombeiros ao soldado do bombeiro. Então, essa caminhada com os cidadãos e para os cidadãos, ela foi muito clara de que nós estávamos buscando a preservação das vidas humanas. Você viu uma polícia, ao assumir o comando, você viu uma polícia em 2011 e deixou agora que polícia em 2022? Falando em termos de formação, de tecnologia, de equipamento, enfim, o que é que avançou e não avançou ainda na sua visão em relação à Polícia Militar aqui na Paraíba? Nós encontramos uma Polícia Militar que tinha 1.200 coletes para 9.700 homens. Aí, por aí você tira proteção individual. Deixamos com mais de 10 mil coletes, um colete por homem, sem problemas. Tinha 1.100 pistolas e o restante das armas utilizadas pelos policiais militares eram revólveres calibre 38, com munições às vezes até vencidas. E nós deixamos mais de 7 mil pistolas, atendendo a toda a atividade operacional individualmente. Nós deixamos em carga quase 1 milhão de munições, .40, 5,56, 7,62. E, além disso, nós não tínhamos metralhadoras. Compramos 403 submetralhadoras .40, 300 espingardas 12, essas metralhadoras com laser, com toda uma estrutura tecnológica disponibilizada para os homens e mulheres. A capacitação, avançamos de forma integral. A Polícia Comunitária, através das 27 unidades de Polícia Comunitária, que são as unidades de Polícia Solidária, as UPS, que nós instalamos aqui em João Pessoa, foram 15, Campina Grande 5, Bahia, Guarabira, Cabedelo 2. Esses territórios de unidades de Polícia Solidária
Luiz, e você se lembra, era um destaque nas reduções. Fruto de quê? Capacitação em polícia comunitária, que foram mais de 3.000 pessoas capacitadas durante o nosso período de comando, chegamos a quase 4.000. Todo o soldado formado, o aluno oficial, recebe esse curso de polícia comunitária, gerando uma polícia cada vez mais solidária, mais forte do ponto de vista técnico e profissional. O treinamento, nós tínhamos uma polícia que atirava 10 disparos na formação de soldado, agora nós temos acima de 200. Então, esse conjunto de ações, além disso, buscamos cuidar dos policiais através do Espaço Viver Bem, das estruturas de saúde do Hospital Edson Ramalho. Além disso, nós também cuidamos da fisioterapia. Mas os policiais também esperavam muito a questão remuneratória, né? De remuneração. Você acha que dá para olhar para o contra-cheque dos policiais hoje na Paraíba e dizer algo em destaque positivo? Nós temos 2 vieses. Policial militar da ativa. Nós estudávamos a média salarial dos policiais da ativa quando recepcionamos em 2011, e eles tinham 75% do efetivo, tinha de 2 a 4 salários mínimos. É uma referência que nós temos. Nós deixamos o comando com 90% do efetivo da ativa acima de 4 salários mínimos. É discutível o modelo, é plantão extra, é isso, é aquilo, mas nós tínhamos uma dívida e o governador João Azevedo vem à tona, que era com o pessoal veterano. Então, os veteranos passaram esse tempo realmente sofridos, nós reconhecemos publicamente várias vezes. O governo dizia que não tinha condições de cumprir e, naturalmente, o governador João agora transfere 100% da Bolsa de Desempenho para os veteranos. Isso foi um alento importante para todos nós, nos incomodava. E o outro item que nos incomodava, que o governador João vem à tona e resolve, eram os valores do plantão extra. Nós trouxemos à tona, isso foi resolvido, e isso também foi outro alento importante da questão remuneratória. E outra questão importante que tem a ver com a remuneração são as promoções por tempo de serviço, que eram a cada 10 anos, o policial militar só tinha, no início do comando, direito a uma promoção, a cabo ou a terceiro sargento. Nós conseguimos, com o governador anterior, uma promoção a mais, a de terceiro sargento. Isso foi importante. E agora o governador João, além de diminuir para 7 anos essas promoções, ele amplia a possibilidade do terceiro sargento ir a segundo sargento e do segundo sargento a primeiro. Além disso, ele tem uma promoção a subtenente, ficando 30 dias subtenente na ativa e recebendo proventos de segundo tenente. Então, foram avanços remuneratórios importantes nesse contexto também dos 11 anos. Ô, coronel, deixa eu lhe fazer aqui 2 perguntas em uma, porque eu acho que elas podem ou não ter correlação. Primeiro, o que é que ele levou a essa decisão? Partiu do governador, partiu sua própria pessoal? O que é que ele levou a deixar o Comando Geral da Polícia Militar para disputar uma vaga? Daqui a pouco a gente vai falar de futuro também, de presente e de futuro. Mas o que é que ele levou a decidir deixar o comando para disputar em uma vaga? E aí, acrescenta o fato de fazer a pergunta, você já sentia que havia, por parte de fora da sociedade, uma vontade de uma condução mais, vou dizer assim, ia falar agressiva, mas eu vou falar mais contundente, que é o que promete o atual coronel Sérgio, o comandante, ou a questão e por parte de dentro da tropa, uma relação de 11 anos, é uma relação que tem uma dificuldade de você manter unanimidade com tanto tempo à frente da condução. Quais foram os fatores que levaram para isso? Muito diálogo, muitas conversas. Há vários anos havia disposição de algumas pessoas da sociedade, dentro ou fora do governo, familiares e amigos, de nos verem sendo político, trabalhando na concepção de uma política diferente. Isso nós analisamos e conversávamos em outros momentos com a família, a esposa e filhos não aceitavam, e chegou um determinado momento, o ano passado, que nós conversamos com o governador e com algumas pessoas do governo, essa insistência e essas pessoas pedindo. Eu aprendi com o Ronaldo Cunha Lima, com quem servi como ajudante de ordens e assisti parte da sua trajetória, que ninguém é candidato de si próprio. Nós temos que ter alguém que acredite nessa postura, nesse perfil. Então, as pessoas nos procuraram, buscaram essa caminhada e nós havíamos já um planejamento. E você achou que era a hora agora? Sim.
Diante desse contexto que você colocou, nós tínhamos essa consciência da necessidade de se estabelecer uma nova missão, um novo ciclo. Respeitamos a particularidade, aí respondendo a outra pergunta, do novo comandante-geral, de conduta, mas nós tivemos essa conduta de endurecimento, de força. Nós temos um conjunto de aparições nas ruas, permanentemente. Operação Impacto, que a sociedade conhece, Operação Alvorada, e nos via sempre nas ruas, permanentemente. Respeitamos o perfil do novo comandante e queremos... Você aposta nele? Torcemos para que ele tenha sucesso, porque o sucesso dele é o nosso sucesso enquanto cidadãos, enquanto sociedade organizada. Mas nós temos a consciência de que não é um problema que se resolve do dia para a noite e nem mudando uma pessoa. O problema da violência humana e da segurança pública é muito mais abrangente. Ele é sistêmico, ele é amplo, e não é mudando pessoas unicamente que você vai ter resultados rápidos. Tem algo que você não fez não conseguiu fazer ao longo desses 11 anos, que se o Coronel Sérgio fizer, vai gerar um avanço? Por exemplo, aumento de efetivo, se cobra muito aumento de efetivo. Tem algo que você não fez, que se o Coronel Sérgio fizer, ele consegue ali, de fato, dar uma nova... O que mais me constrangia, porque feria a minha alma, a alma do meu pai, que era um oficial da reserva, de muitos amigos veteranos, é o pagamento integral da paridade e da integralidade dos salários dos inativos. Isso me incomodou muito durante muitos anos e, assim, se o Coronel Sérgio conseguir antecipar as parcelas junto ao governo, estabelecendo a maior rapidez na resposta salarial dos veteranos, que são mais sofridos, é um ponto importantíssimo para esse conjunto. Em relação aos efetivos, também é outro ponto que deve ser levado em consideração. Nós deixamos uma solicitação ao senhor governador, desde meses atrás, nós formalizamos uma solicitação. Para concurso público? Para concurso público. Quantas vagas? Nós solicitamos há alguns meses 2.000 vagas. 2.000 vagas para a Polícia Militar da Paraíba? Solicitamos, mas uma decisão do governador, dentro das limitações, do equilíbrio e a responsabilidade pública que ele tem, para ver o que se pode e o que não se pode. Então, nós solicitamos e também solicitamos a Lei de Organização Estrutural e Funcional, que é uma lei que vai trazer mais modernidade à corporação, com diretorias novas e estabelecendo outras possibilidades de ascensões funcionais, sobretudo dos oficiais que estão realmente precisando de ascensões. Esses 2 documentos nós fizemos os encaminhamentos e se o Coronel Sérgio conseguir dar validade a esses atos, será de grande importância, inclusive as promoções recentes que nós deixamos assinadas de 7 anos por tempo de serviço. Coronel, agora eu vou lhe perguntar para frente, o que é que o senhor não fez ao longo desses 11 anos à frente do comando da Polícia Militar Geral da Paraíba, que o senhor acha que consegue fazer como deputado estadual da Paraíba? O que é que o senhor não fez no Executivo, que o senhor acha que na Assembleia Legislativa como deputado poderá fazer? Eu vou lhe dar um minutinho aí para pensar e responder. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o Coronel Euler Chaves. Um minutinho. Precisou de betoneira? Não compre! Alugue!